O assistido deve ser recebido, ao chegar numa casa da aliança, com uma postura de respeito, de receptividade, de carinho fraterno. Nós não conseguimos avaliar o que passa no coração da pessoa que procurou a casa espírita neste momento. Pode ser que ela esteja vencendo profundos preconceitos, pode ser que ela esteja vencendo um medo muito grande de tudo que ela vai encontrar ali. É por isso que a gente precisa ter uma postura de aceitação, de compreensão, sem nenhuma afetação, no sentido de que nós confiamos naquilo que podemos oferecer, que o trabalho que ela vem buscar é um trabalho adequado, consciente e que busca, acima de tudo, o equilíbrio das pessoas. Sabe, lembrei também de um comentário que é muito frequente entre os nossos dirigentes de assistência espiritual. Em geral, eles colocam lá na frente, nessa pessoa que vai receber o assistido, que muitas vezes está entrando pela primeira vez no centro espírita, a pessoa que tem o maior calor humano, que é capaz de, melhor dizendo, que é capaz de transmitir num largo sorriso um calor humano profundo, de tal maneira que deixa a pessoa mais à vontade. Não precisa ser um comportamento assim de afetação exagerado, mas é alguma coisa muito solícita, ou seja, aquele primeiro contato, aquela pessoa que está ali na frente, na porta de entrada, muitas vezes ele não é a pessoa que vai dar o passe, não é a pessoa que vai entrevistar, não é a pessoa que vai indicar a direção que o assistido tem que seguir, mas é a pessoa que vai sorrir. E isso tem um efeito fantástico em quem está chegando pela primeira vez. A questão do passe de limpeza. Para nós comentarmos sobre esse tema, seria importante nós sabermos que o semelhante atrai semelhante. Ou seja, o assistido, quando chega à casa espírita, se ele tiver uma sintonia com fluidos mais densos, ele vai captando esse fluido ao longo do dia. E, ao longo do dia, nós estamos envolvidos em diversas questões materiais, estamos envolvidos em diversos fluidos que nós chamamos mais densos. Esses fluidos podem interferir na recepção dos fluidos mais sutis, transmitido pelos médiuns e pela espiritualidade, e, portanto, se faz necessário um preparo de quem vai receber o passe. Por isso que é praxe nas casas espíritas aplicar esse passe de limpeza, a fim de retirar aqueles fluidos mais densos que possam interferir no tratamento. É importante considerar também sobre esse aspecto o passe que o trabalhador faz antes de entrar para os trabalhos de maneira geral. É o que nós chamamos de autopasse, que é um passe de limpeza, um passe de harmonização para o próprio trabalhador. É extremamente importante esta postura de ligação, de sintonia com o trabalho que se vai realizar. Por isso o autopasse vem ao encontro da necessidade do trabalhador. Por essa ligação que foi mencionada, com as energias mais pesadas do mundo lá fora, é indispensável que se faça essa preparação necessária, né, para a sintonização melhor com os trabalhos que vão ser feitos dentro da casa espírita. De acordo com o centro espírita, às vezes denominamos esta equipe de trabalho de plantonistas ou de entrevistadores. Ou seja, há um plantão de entrevistas onde pessoas que têm a habilidade de ouvir e prestar atenção ao assistido conversam alguns minutos com a pessoa que busca a casa espírita. Se é a primeira vez, além de ouvir as necessidades da pessoa, essa pessoa também dá algumas informações gerais que permitam aumentar a confiança, a serenidade em relação às atividades do centro. Então explicamos, em linhas gerais, muito breve, sem entrar em detalhes, qual é a forma de atender que a casa espírita emprega. Mas o principal é a postura de ouvir, de prestar atenção. E muitas vezes a pessoa que nos procura, ela carece de atenção, ela precisa expor em linhas breves o seu problema, às vezes são dificuldades que lhe constrangem, que lhe causam dor só em lembrar. Então a necessidade de pessoas
que tenham profundo amor no coração para ouvir, dialogar e saberem, com educação e discrição, explicar também em linhas gerais o funcionamento do centro espírita. É interessante que a pessoa destacada para essa atividade, ela tem uma percepção, ela tem uma sensibilidade no trato. Então, por exemplo, em algumas dos nossos livros, das nossas obras, há até alguma recomendação que a pessoa possa ter uma capacidade de percepção telepática ou algum grau de evidência. Porém, seriam, digamos, atributos desejáveis, recomendáveis, mas não exigências obrigatórias. Eu diria que a exigência obrigatória é atenção e boa vontade com as pessoas que nos procuram. Diante do que o Eduardo expôs, a gente pode dizer que as funções de uma entrevista se centralizam em, primeiro, dar apoio a essa pessoa que nos busca. Segundo, dar as orientações mínimas para que ela se sinta à vontade dentro da casa espírita e saiba se locomover diante das fases do tratamento que ela vai submeter. Este momento do apoio é um momento fundamental, onde as pessoas vão estar ali frente a frente, olho no olho, buscando uma compreensão mais profunda dessa pessoa que vem nos buscar. Ela vem com uma série de motivos interiores que a gente precisa pesquisar com todo respeito, sem invasão, para tentar ajudá-la, para tentar direcioná-la no sentido de encontrar o melhor caminho, ela própria, dentro daquilo que a casa espírita oferece. A orientação deve buscar fazer aquilo que a gente mencionou agora há pouco, dar as orientações necessárias para que ela não se sinta tolhida, perdida ou, de alguma forma, se sinta prejudicada dentro das fases do trabalho que ela deve atravessar. Então eu entendo que as duas funções básicas da entrevista são essas, dar apoio e dar a orientação necessária para a pessoa que vem à casa espírita. Do ponto de vista de ordem das atividades do centro espírita, nós costumamos trabalhar com alguns impressos. E o nosso livro Vivência do Espiritismo Religioso reúne aqueles impressos que são mais claros e fáceis de serem utilizados para ajudar na administração da atividade de assistência espiritual. Então, quando a primeira vez que a pessoa vem ao centro, uma anotação básica dos seus dados, o nome e o motivo que atrasa ao centro são os mais importantes, porque essa ficha depois vai ser levada ao grupo mediúnico para que o plano espiritual possa nos ajudar no encaminhamento para a aplicação dos passes. A segunda questão é a seguinte: o assistido também ganha um pequeno cartãozinho, onde ele pode ir controlando não somente a sua própria frequência, presença semanal no centro espírita, como também há uma recomendação importante, a de que a assistência espiritual ela não substitui em hipótese alguma tratamento médico. Então nós vamos ver, por exemplo, que até usual nós nos referimos à série de passes como sendo tratamento espiritual, etc. Mas isso é uma força de expressão, porque na verdade, do ponto de vista clínico, o tratamento médico é algo indispensável. Ou seja, se há um problema de saúde, o médico é o profissional indicado para atender. E o centro espírita pode oferecer uma grande contribuição, uma grande colaboração, tanto no equilíbrio espiritual como no equilíbrio de saúde, né? Mas nunca vai substituir a atuação do profissional da medicina. Após a entrevista, é entregue, então, ao nosso assistido um cartãozinho que vai acompanhar os tratamentos que o Eduardo mencionava há pouco, que é uma forma de expressão, e que é uma série de passes, normalmente são 4 semanas. E, ao adentrar na casa, a cada semana, o assistido ele recebe um passe de limpeza e é encaminhado a um salão onde ele aguarda uma preleção evangélica. O objetivo dessa preleção evangélica inicialmente ou primeiramente, é deixar o assistido em condições de recepção dos fluidos mais sutis. Mas, em alguns casos, é nesse momento onde o assistido recebe boa parte do tratamento já, sendo que,
em um tratamento muito específico, o tratamento de desobsessão, o assistido é durante a preleção evangélica que ele recebe tudo que ele foi buscar na casa. Porque a série a seguir, quando é feito o passe, quem vai ser atendido será a entidade que eventualmente estiver acompanhando esse nosso companheiro. Portanto, a atividade da preleção evangélica tem esses dois objetivos. Primeiro, deixar o assistido em condições de recepção do passe, e em alguns casos é aí que se dá o tratamento desse nosso companheiro. É interessante notar que o esquema tradicional empregado em muitos centros espíritas da palestra pública não faz parte dessa sequência que nós concebemos da assistência espiritual, porque nós entendemos a função da palestra pública como a oportunidade de divulgar os conceitos da doutrina espírita à sociedade, principalmente as pessoas que querem formar opinião a respeito do espiritismo. A preleção evangélica tem, como vimos, uma finalidade totalmente diferente. Se dirige ao coração, se dirige à serenidade dos sentimentos para criar as melhores condições de recepção dos fluidos que constituem a assistência que o encarnado vai receber naquele momento. Portanto, ela não precisa ser extensa. Se é habitual palestras públicas de hora e meia, a preleção evangélica não. Ela é alguma coisa de 15 ou no máximo 20 minutos, porque o que se visa não é o cérebro, é o coração. Então, comentário de uma passagem da vida de Jesus, ilustrado com uma história extraída da nossa rica literatura, mas comentários voltados a observações simples com relação a sentimentos das pessoas podem muito bem ser transmitidos em 15 ou 20 minutos e trazem o efeito esperado, que é modificar os sentimentos daquele momento para facilitar a ligação entre nós encarnados, necessitados ali da assistência, e os espíritos desencarnados que por amor vêm nos ajudar através das energias do passe.